Olá, paz e bem, amados irmãos e irmãs. Hoje nós estamos aqui dando continuidade ao nosso livro Suma da Harmoníaca, que vem com o tema, vem com o Tratado de Demonologia e Manual de Exorcistas. É o livro de José Antônio Fortea, que nos ensina coisas essenciais. Aqui tem informações essenciais para a nossa vida cristã. Quando nós vamos a um combate, quando nós vamos a uma guerra, nós temos que estudar o nosso inimigo. Então, nós temos que conhecer certas armadilhas do demônio também e parar com esse negócio de tudo é culpa do demônio. Então, eu não estou aqui para ser advogado do diabo, mas as pessoas morrem por falta de conhecimento. Ou tem preguiça também de pesquisar algumas coisas, ou acreditam em qualquer coisa, porque quando nós não temos o conhecimento, qualquer coisa que é dita, nós acreditamos, porque eu não sei. Então a pessoa, eu vou achar que a pessoa está falando a verdade. Então nós temos que ter esses conhecimentos. E é pouco falado em nossas igrejas, né? Poderia, sim, a criança, quando é formada na catequese para receber sua primeira comunhão, também ter esse conhecimento, para criar adultos formados para o combate, adultos calçados com a armadura do cristão. Mas nós temos, infelizmente, essa falha aí. Então, o objetivo do canal é trazer livros que tenham exercícios espirituais, livros que tenham informações necessárias para o nosso dia a dia, que como cristãos devemos saber para enfrentar as batalhas que são muitas em nossas vidas. O inimigo está furioso, o inimigo ele não descansa, ele não dorme, e nós muitas vezes relaxamos a nossa fé. Amados irmãos, iniciamos então o terceiro capítulo, parte 5, que vem com a questão 40, 41 e 42, com o seguinte tema que tem essas questões, que é questão 40. O demônio pode causar a má sorte? São perguntas que muitas pessoas fazem, parece uma pergunta meio sem noção, mas muitas pessoas perguntam isso. O demônio pode causar a má sorte? O que é um malefício? O malefício tem eficácia? Então são essas três questões que nós vamos falar aqui hoje. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a vinda de São Miguel Arcanjo sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho, para que ele venha com os seus anjos, com o seu exército, nos defendendo das ciladas do demônio. São Miguel Arcanjo, defendendo-nos do combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordem de Deus, instantemente pedimos, e a vós, príncipe da milícia celeste, pelas virtudes divinas, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Iniciamos então o nosso terceiro capítulo, parte 5. O demônio pode causar a má sorte? Essa é uma das perguntas que mais frequentemente as pessoas que em algum momento de suas vidas acreditam estar sofrendo com efeitos de algum tipo de magia fazem ao sacerdote. A primeira coisa a ser respondida seria que, a partir de uma perspectiva cristã, falar de boa ou má sorte é um modo superficial de considerar as coisas. Digo superficial, embora deva precisar que, como modus loquente, seja admissível, teologicamente é incorreto. Tudo que externamente parece ser má sorte deve ser considerado como uma provação, e aquilo
que aparenta ser boa sorte deve ser considerado como uma bênção, uma graça de Deus. Deus permite o mal por meio de todo tipo de causa secundária, entre as quais a ação do demônio, mas como saber se o demônio está envolvido em uma maré de azar que surge em nossa vida? Não há como responder. Não há como responder, uma vez que se trata de ser uma causa real, mas invisível, somente quando os acontecimentos são completamente inexplicáveis, tendo pelo modo como se sucederam, como porque não há uma maneira racional para explicá-los, é que seria admissível pensar que por trás há uma causa demoníaca. O sacerdote deve responder que não há forma alguma de saber se o demônio está ou não por trás desses acontecimentos que lhe foram referidos. Mas no caso de haver realmente a influência do demônio, o modo de combatê-lo é a oração. A oração é o que atrai a bênção divina e afasta o ser maligno. Normalmente as pessoas perguntam quantas orações devem fazer, de que modo e quais são elas. A resposta que lhe dou é: quanto mais oração fizer, mais atrairá a bênção divina sobre os seus. As pessoas buscam modos complicados, quase mágicos, de voltar à paz. Devemos explicar-lhes que Deus é um Deus de simplicidade. Questão 41. O que é um malefício? Malefício é aquela operação que se realiza com o objetivo de prejudicar o outro com o auxílio de demônios. Existem malefícios para matar, para causar a possessão, para que alguém vá mal nos negócios, para alguém ficar doente, etc. Como já foi dito, os malefícios só produzem efeitos se Deus permitir. Quanto mais alguém reza, mais protegido está contra todas essas influências, amados irmãos. O antigo rito de exorcismo dizia em sua praenotada: mande o demônio dizer se permanece naquele corpo por alguma obra maléfica, ou sinais, ou instrumentos maléficos, os quais, se o possesso tiver comido, que vomite, ou que revele que se estiverem em algum lugar fora do corpo e encontrados, que sejam queimados completamente. Se o possesso vomita, um objeto maléfico deve ser queimado, mas é melhor que o exorcista não toque nele com as mãos. Se o tocar, convém que reze enquanto faz e que depois lave as mãos com água benta. Ao contrário, esse tipo de objeto pode lhe provocar, em determinado momento, alguns problemas de saúde durante certo tempo. Olha só como é sério. Não é qualquer um. Isso que eu falava no começo desse vídeo. Não é qualquer pessoa que pode expulsar um demônio, amado irmão. As pessoas veem nas igrejas, na televisão, que vai, coloca a mão sobre as pessoas ali e expulsa o demônio. Na nossa igreja não. A nossa igreja tem um padre exorcista autorizado pelo bispo da região e só ele pode fazer essa sessão de exorcismo. Você vê alguém possesso, você vai à sua paróquia, o padre da sua paróquia, ele não pode fazer isso. Expulsar um demônio, fazer uma sessão de exorcismo. Tem que ser um padre exorcista autorizado para isso. O mínimo que podemos fazer é rezar pela pessoa, nunca impor as mãos, porque não conhecemos. O demônio é um espírito mais forte que nós, que somos seres humanos. Questão 42. O malefício tem eficácia? Muitas pessoas perguntam se a maldição funciona.
Alguns a chamam inadequadamente de mal-olhado, embora não tenha nada a ver com o olhar ou com os olhos. A primeira coisa deve ser dita é que aquele que faz malefício, como quem o encomendou, será o primeiro prejudicado pelo demônio. Sem dúvida, será prejudicado com algum tipo de influência demoníaca, com a possessão ou com enfermidades. Nunca se invoca um demônio em vão. Presta atenção, crianças. Nunca se invoca um demônio em vão. São palavras de um padre que sabe o que está falando. Um padre que esteve... Algumas revelações aqui, ele perguntou para o próprio demônio que estava possesso em uma pessoa e esse demônio fez algumas revelações para ele. Então vale a pena acompanhar este livro. Depois as pessoas perguntam se existe proteção contra o que foi feito. Pois bem, isso depende da vontade de Deus. Isto é, a esse respeito afirma-se o mesmo que de um acidente, enfermidade ou catástrofe. Em nossa existência sobre a terra, Deus permite bens e males, porque a vida é uma prova antes do juízo. É fato que a pessoa que ora e vive na graça de Deus está protegida por Ele. Quanto mais orarmos e quanto mais desenvolvida estiver a nossa vida espiritual, mais protegidos nos encontraremos. Como é possível saber se a vítima tem um malefício? Não existe uma maneira de saber. Uma vez que a ação do demônio é invisível, só temos a certeza quanto à possessão ou uma influência demoníaca na pessoa, cujos sinais sejam visíveis ao exorcista. Também é possível deduzir que o mal seja fruto de um malefício, quando aquele vier acompanhado de efeitos preternaturais malignos, mas salvo apareçam sinais externos que demonstrem ser uma causa demoníaca. Nunca se poderá saber se algo tem sua origem ou não em causas naturais. Nosso terceiro capítulo vai ficando por aqui. Se inscrevam no nosso canal, amados. Vale a pena. Conhecimento nunca é demais. Paz e bem. Amanhã continuaremos. Terceiro capítulo, parte 6. Está muito bom este livro, viu? Paz e bem. Deus abençoe a vida de todos vocês.